Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e na paz. Então, hoje eu gostaria de estar falando, trazendo assim uma reflexão para nós sobre uma palavra, duas palavras muito conhecidas, né? A primeira, então, nem se fala, que é a empatia. A empatia, no caso, e a compaixão, que eu gostaria de me ater nessas duas palavras. A empatia, todos nós sabemos, assim, resumidamente, que a empatia é a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Já a compaixão é mais a ver com o sentimento. É como se eu tivesse a empatia, né? Eu estou me colocando no lugar do outro, mas eu preciso agir em favor da necessidade do outro. Isso seria compaixão. E compaixão também, um exemplo assim mais claro da história que nós conhecemos foi o exemplo de Jesus e o bom samaritano. O bom samaritano, ele estava caído à beira do caminho. Jesus, que era de outro povo, que não se dava com aquele povo, passa, tem compaixão daquele homem e ajuda aquele homem. Então, o melhor exemplo e maior exemplo que nós temos é exatamente o de Jesus. Então, tudo que Jesus fez serve de exemplo para nós, porque ele realmente é o mestre dos mestres, né? Jesus nos deixou muitas lições. E, e a pessoa ser empática é a pessoa se conectar com a situação do outro, ou seja, eu me coloco na situação do outro. E se eu tenho compaixão, eu não só me coloco na situação do outro, mas eu tenho a necessidade, eu sinto no meu coração a necessidade de ajudar. Aconteceu em 2023, eu estive na casa da minha mãe e ela estava assim meio tristonha, sabe? Eu falei, mãe, o que foi? Ela pegou e falou, filha, eu gostaria tanto de ter um ganhozinho e eu não tenho ganho nenhum. Agora, a minha mãe tem 79 anos. E agora, você sabe, chega a idade, a gente gasta mais com remédio, os gastos são maiores, fica difícil até para a alimentação da gente, que ela é diabética, hipertensa. Então, como diabética, ela precisa cuidar mais da alimentação e é meio complicado, situação bem difícil. E eu ajudo sempre na medida do possível e né, nesse período de 2023 eu não estava podendo ajudar muito ela. E eu senti assim uma tristeza tão grande no meu coração de ver ela falando aquilo para mim, eu não podia fazer muito por ela. E meu pai é aposentado, ou seja, ganha um salário mínimo e é complicado viver, né, com um salário mínimo. E ela já tinha tentado se aposentar, receber aquele benefício do governo do LOAS. Aí ela me contou que já tinha passado por vários processos com várias pessoas, não tinha conseguido nada e tal. E inclusive tinham sumido com a carteira de trabalho dela. Eu vendo aquilo, eu me coloquei no lugar dela e fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer para ajudar a minha mãe? Então, pensando, eu vou atrás da situação, ver quais são os processos que eu tenho que enfrentar para ver se eu consigo ajudá-la, pelo menos saber se ela vai ter direito ou não. Combinei com ela, peguei a documentação dela, peguei ela, fomos para o CRAS da cidade. Fizemos todo o processo de cadastro, de documentação e ficou em análise. E eles deram, tipo assim, 40 a 60 dias, o período da análise. Em mais ou menos 75 dias veio uma cartinha. Eu recebo uma cartinha me informando que o benefício dela foi aprovado. Gente, pensa numa alegria. Pensa numa alegria de ter podido ouvi-la e tentado agir. Agimos e conseguimos. Então, aquele sentimento de gratidão no meu coração, sabe, por ela ter conseguido e por eu ter podido ajudá-la, sabe? Até hoje sou muito grata por isso. Então, isso seria um exemplo, assim, prático nosso de empatia e gratidão. E uma coisa que é muito importante, muito interessante nós salientarmos, é que a empatia e a gratidão, se nós aprendêssemos esses dois conceitos, né,
de habilidades sociocultural para nós teríamos menos problemas na área emocional. Os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem conosco. Porque se nós aprendermos a nos colocarmos no lugar do outro, a vida fica mais leve, fica mais fácil quando alguém vem falar de uma depressão, de uma ansiedade, de um problema que está vivendo no âmbito familiar ou no âmbito profissional. Nós poderíamos ajudar muito mais, ou seja, nós estaríamos muito mais preparados para essas situações, para essas eventuais situações. Então, eram essas as palavras que eu gostaria de ter deixado para nós, né, para nossa meditação, e dizer que a empatia ela precisa estar intrínseca na nossa vida, como a amabilidade, a cortesia, a bondade, a delicadeza, sabe? A atenção ao outro, a consideração. Então, o sentimento, na empatia, nós temos que ter aquele sentimento de piedade mesmo, sabe? De compaixão, de olhar para o outro com paixão. O nome já diz compaixão, né? Ao meu ver, seria isso. Olhar para o nosso próximo com muita paixão, tá? Então, que fique gravado no seu coração essa palavra. Até o próximo vídeo.